E aí, meus amigos, tudo bem? Essa é mais uma edição do resumão da semana do Café com Mandel, da semana entre os dias 4 e 8 de agosto de 2025. E o tema da semana é a era dos vendedores descartáveis. Eu tenho adorado fazer esses títulos mais sádicos ou irônicos, né? Mas a intenção é muito simples, né? A intenção, de novo, é realmente chamar a sua atenção, ganhar visualização, ganhar mais views, joinhas, porque se realmente as qualidades dos meus vídeos são excelentes, não é? Agora, deixando de brincadeira, vamos falar de coisa séria. Então, eu vou dividir aqui minha tela com você para a gente conversar aqui um pouquinho sobre o que rolou nessa semana. É a versão comentada, como você sabe. Então, vamos lá. A era dos vendedores descartáveis. E aí, aqui eu já faço aqui um spoiler, né? Que é o que? O vendedor, bonitinho, né? Andando junto com AI. Realmente, esse é um tema que eu quero conversar com você essa semana. Na segunda-feira, aliás, essa semana eu falei muito de reflexões sobre, principalmente, com a chegada do AI, né? Chegada, né? Já está aqui um tempão, mas com a evolução do AI. A primeira coisa que eu coloquei na semana é realmente a importância de escrever alguma coisa na vida, mas principalmente para os vendedores, né. Eu quero fazer um vídeo um pouco mais profundo sobre por que isso é cada vez mais importante pra gente, mas aqui eu dou uma pincelada bem marcante. Marcante, né, uma pincelada mais breve, né, do assunto. Em vendas, a gente está muito acostumado a usar o famoso deck de vendas, né. E a gente é treinado a ter o melhor pitch, fazer um deck bonitão, enxuto, que a mensagem vai ser boa. E realmente isso faz sentido, né? Startups conseguem investimentos assim, projetos são aprovados, mas tem um problema. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei, desde os meus 12, 13 anos, eu tenho esse hábito de escrever, é algo muito natural para mim, talvez a forma mais natural que eu escrevo. Só que o que eu quero te falar aqui é o seguinte: eu aprendi isso principalmente na AWS. Né? Na AWS eu trabalhei quase 12 anos lá, como vocês sabem, e o principal método de decisão da companhia é por meio de narrativas de até 6 páginas. Quando você pega e começa a escrever uma ideia em um documento, uma narrativa, você percebe que eventualmente aquela sua ideia é brilhante, ela não para em pé, não dá para escrever 2 parágrafos sobre ela. Então, a narrativa, por que eles usam muito lá, né, ela exclui o bom vendedor da equação. Então, às vezes, a pessoa é um ótimo apresentador, mas só traz ideias porcarias que não param em pé, na realidade não tem profundidade nenhuma. A narrativa tira isso. Mas o ponto aqui não é só para você fazer um método de decisão que eu entendo que é o mais efetivo realmente. É o que te traz clareza, é o que te traz também uma visualização se aquilo para em pé. Mas imagina o seguinte, se você tem um hábito, não precisa apresentar para ninguém ou não precisa fazer algo muito rebuscado, mas o ato de você começar a registrar as coisas, escrever por que você ganhou, por que você perdeu, começar a escrever por que aquilo é importante para o cliente, aquilo vai te dar uma clareza mental de realmente se aquilo que você está trazendo para o cliente ou para o seu negócio, para o seu gerente, para o seu executivo principal, ou sei lá, para alguém, se aquilo realmente para em pé. Em eras de AI, em que todo mundo acha que o conhecimento é muito fácil, né? É muito tudo, todo mundo virou PhD de um prompt, né? Isso aqui é muito importante. Então, realmente, escrever em vendas é uma coisa que é uma vantagem muito grande. Isso foi o abre da semana, uma reflexão profunda que eu tive como escrevendo.
É. Bom, vamos para o merchan, né? Tem que ter merchan esse vídeo, que senão como é que eu vou pagar minhas contas aqui, além do meu trabalho, meu suor, né? Eu também escrevo aqui um monte de coisa, me esforço para te trazer um conteúdo bacana. Então, se você puder, né, quem sou eu na fila do pão pode pedir alguma coisa, mas tem o livro do Café com Mandel. Você pode comprar ele no formato e-book, para colocar onde você quiser, no seu celular, no seu tablet. Tem no formato Kindle e tem também no formato impresso para quem gosta de papel. E ali os temas estão bonitinhos, separados, né? Ó, você quer liderança, você quer prospecção, você quer, enfim, todos os assuntos que eu falei aí no passado estão no livro. Então, se você puder dar um help aí, eu agradeço também, tá? Fechado o merchan, vamos seguir para terça-feira. E aí, olha, eu tô ficando já conhecido por ter uma certa aversão aos gurus, né, de vendas que só se venderam. É impressionante como a grande maioria só se vendeu. E nossa, esses caras são muito bons de marketing, mas a profundidade deles, a experiência deles e realmente os casos de sucesso que eles tiveram, né, antes de serem gurus, é zero, né? Observe isso. Mas enfim, eu falo um pouco aqui do treinamento. É uma coisa muito séria em vendas, porque muito empreendedor, muito líder de sucesso, na melhor das intenções, vai lá e compra um treinamento, um curso, né, de um guru de vendas, né? Mas eu vou evitar falar guru de vendas, mas de qualquer assunto, tá? E não é que os cursos são ruins, os cursos podem ser bons, não é isso. Mas a mente humana, ela é muito complexa. Tem uma estatística, depois, é outro vídeo também que eu vou trazer, que fala que 42% das pessoas esquecem 80% do conteúdo ao sair da sala de aula. Então, assim, o empreendedor que está cheio de boas intenções, fala, nossa, eu vou colocar ali o mestre Yoda para falar com o meu time vai vender um montão depois, blá, blá, blá. Ou vai se comportar muito melhor para ser estratégico, que é uma palavra da moda, né? E nada acontece. Por quê? Porque realmente a mente humana ela requer a especificidade do campo de batalha. Cada um tem o seu ritmo. E aí, assim, tirando esse agravante que sempre existiu, existe agora uma oportunidade de fazer algo melhor. Então, com a chegada do AI, por exemplo, não sei se você viu essa semana, o ChatGPT lançou até um modo estudo. E é muito interessante isso porque a pessoa pode começar a aprender algo no ritmo dela, na especificidade dela. Ela não precisa ter vergonha de fazer perguntas burras, né? Todo mundo faz pergunta burra, eu faço um monte. Sabe? Às vezes você não entendeu alguma coisa e com AI você consegue ir no seu ritmozinho. Então, abre-se agora uma lacuna que as empresas, numa era de conhecimento mais acessível, vamos assim dizer, com o AI, né? É, você, você pode aprender várias coisas se você quiser. O mais importante para uma empresa é a capacidade de aprendizado dela. E então entender e se utilizar de AI é muito importante. Exemplo prático. Se você chega, eu uso muito o Gemini, mas principalmente o chat, uso o Claude, se eu falei certo, né, da Anthropic. Uso todos, na realidade. Mas eu gosto muito do chat para aprender. E eu chego lá e falo, baseado no que você conhece de mim, né, eles já sabem tudo da gente, né? Eu quero aprender essa coisa aqui, eu dou mais contexto, o máximo possível de contexto, formule uma grade de estudo para mim. E aí eu olho a grade, eu discuto a grade no prompt e tudo mais, até a hora que eu falo, nossa, essa grade aqui acho que vai ficar legal. Então, a partir de agora, vamos aprender em conjunto. Aí você pode usar até a grade no modo estudo, né? Então, assim, hoje é muito discutível também se só o curso é o suficiente para alguma coisa, né? E isso vale para tudo. Então, quando você começa a colocar AI em conjunto, é, eu acho que você começa a ganhar uma vantagem muito grande. Se o curso não oferece, você pode fazer por conta própria, enfim. Mas é importante a gente entender que só os treinamentos que as empresas dão, eles vão ser esquecidos depois que as pessoas saem da sala de aula e tá tudo bem, né? É a mente humana. Muito bem. Aí na quarta-feira,
quem nunca foi chamado de arrogante na vida? O que que acontece? Principalmente em vendas, é muito comum quando um vendedor começa a ter uma sequência de sucesso, ele ser chamado de estrelinha, de arrogante, eh, todos os pejorativos possíveis, porque as pessoas, assim, depois que você começa a estabelecer um padrão de vitórias, vamos assim dizer, elas não querem ver você, né, sempre se suceder, porque as pessoas gostam da jornada do herói. Por isso que os desenhos da Pixar, por exemplo, todos têm a jornada do herói, né? Gostam de ver o vale, a pessoa passando pelo vale, gostam de ver o sucesso, mas depois que a pessoa atingiu o sucesso, o herói tem que passar de novo por um vale. É sempre assim o ciclo das narrativas, né? A mente humana, por alguma razão, ela tende a seguir a mesma lógica. O que acontece aqui? Às vezes você fala, o fulaninho, ele é arrogante, não sei o que lá. O que acontece é, tem pessoas que trabalham muito duro, começam a entender como que o game funciona e começam a prometer e entregar. É muito diferente da maioria que promete e não entrega. Esses caras, né, essas pessoas, eles prometem, entregam, prometem, entregam. E aí quando você vê essa pessoa fazendo essa mesma promessa e agindo naturalmente quanto a isso, você fala, nossa, que arrogante. Não é arrogância, né? É o cara que sabe o que tem que fazer, são mais maduros, são firmes, né? E aí até fechei aqui, arrogância é quando você não sabe, mas age como se soubesse. E confiança é quando você sabe e age como se fosse normal, porque é normal. Eu escrevi isso aqui muito. Eu acho que quem falou essa frase foi o Romário, né? Que falou que o problema do jogador não é quando ele se acha craque e é craque. O problema é quando o craque entra em campo e não é nada disso. Ele falou alguma coisa assim, o Romário. Eu nunca vou esquecer esse conceito, e aí eu imbuí aqui de certa forma. Mas é isso. Então, assim, às vezes você tem que olhar se a pessoa ela é arrogante, porque para ela é normal aquilo já, e para você é difícil, e você fala, nossa, o cara é arrogante, vai lá e faz. Mas passou por muito treino, por muita experiência, né? Então tem que ser pesado esse conceito de arrogância, principalmente em vendas, quando o vendedor promete e cumpre. Na quinta-feira já é mais sobre negociação. Olha, presta muita atenção. Quando você promete algo, falando, olha, essa proposta é tão boa que está abaixo do meu preço de custo porque eu quero muito fechar um negócio com você. Toma cuidado com isso, tá? O cliente ele mais esperto, ele sabe que esse tipo de situação, se for verdade, não for só discurso, uma hora vai ter seu preço. O preço pode ser, às vezes, que alguma feature ou uma parte do serviço foi retirado de forma muito delicada e depois lá na frente ele vai ver por isso. Ou simplesmente a qualidade do serviço, porque realmente está abaixo do custo, vai ser sofrível. Né? Você pode achar que, olha, a empresa vai ganhar aprendizado, blá, 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 mas não. Sempre que você coloca uma situação abaixo do custo, ainda mais quando for verdade isso, é uma situação horrível, porque o melhor dos cenários sempre é um ganha-ganha. Então, eu tomo muito cuidado quando eu começo a ver, falar, olha, isso aqui vai ser abaixo de custo, tá, Mandel? Vamos fazer negócio? Hum, é perigoso, tá? O cliente inteligente, ele sabe que isso vai pegar em algum momento, tá? Então, aqueles descontos milagrosos, por exemplo, às vezes não necessariamente é abaixo da margem, tá? Porque muita empresa é muito inteligente, tem margens absurdas, fala, nossa, olha, eu tô abaixo da minha margem. Cara, não é verdade. E esse mesmo desconto, ele é tão agressivo que depois ele não vai ser renovado e não vai ser sustentável. É um perigo. No fim, você acabou caindo num cavalo de Troia aí do fornecedor. E na sexta a gente entra no tema da semana, a era dos vendedores descartáveis. Deixa eu explicar para você um conceito, se é que você já não sabe. Provavelmente você sabe, você é uma pessoa muito mais estudada do que eu, que hoje em AI o que se fala muito é que muitas soluções
de AI, elas basicamente são como se fosse um envelope, uma casquinha fina de algum servicinho em cima de uma LLM. Isso se chama, no mercado se chama de wrapper. Eu não sei se eu traduzi bem esse conceito, né? Talvez pessoas técnicas ouvindo isso aqui vão falar, nossa, que cara idiota. Mas você vai entender onde eu vou chegar, tá? Que eu estou usando esse conceito para vendas. Então, essas soluções wrappers de LLM, e no mercado muitas são wrappers da OpenAI, né, do chat. Então elas põem uma camadinha em cima do GPT e vendem isso como uma solução delas. O que acontece é que cada vez mais essas mesmas LLMs, o chat, está fazendo cada vez mais coisas. Então aquelas coisas que eram oferecidas como serviços, como diferenciais, elas ficam muito efêmeras com o tempo. E talvez uma especificidade do IA que está evoluindo tanto é que tudo vai ser efêmero, tudo é efêmero. Então amanhã já está um negócio muito melhor e assim em diante. Pois bem, eu quero transportar esse conceito para o que talvez vai acontecer com vendas. Muito vendedor, o que ele é? Ele é um wrapper em cima de uma solução. Ele montou uma cotaçãozinha, ele dá uma informação para o cliente e é isso, o cliente compra. Né? Você deu o preço, deu a informação, o cliente compra. Esses vendedores, ainda mais em eras de AI que a gente vive, eles são rappers também. São rappers de uma LLM, uma versão diferente de vendas. Essas pessoas vão ser eliminadas no mercado. Ponto. Quem vai ficar? Vai ficar o vendedor estratégico. Né? E aí, já tem vídeo no passado falando um pouco mais do que é um vendedor estratégico, porque as pessoas adoram falar isso, dão um belo discursinho, mas não falam exatamente o que é ser estratégico. Em outros, o vendedor estratégico é aquele que faz o cliente ir do ponto A para o ponto B, ou seja, ele chegar onde ele quer chegar de uma maneira menos custosa, de menor risco e de menor impedância. Então ele sabe fazer isso, ele sabe conduzir o cliente nesse caminho, ele ajuda o cliente nesse caminho. Aí tem valor agregado. E para isso, você tem que pensar muito. Então eu até falei aqui, olha, a AI não substitui quem pensa, substitui só quem repete. Então, se você se você realmente tem que começar, você é vendedor, você tem que começar a pensar se você é um rapper de LLM ou se realmente você é alguém que está ajudando o cliente a chegar mais rápido onde ele quer chegar. Porque se você não for, acho que você já entendeu o caminho que vai ser, tá bom? Gente, esse foi mais um resumão do Café do Manda, a versão comentada. Se você tem algum tema que gostaria que eu escrevesse, ou se você quer conversar comigo, é só me mandar uma mensagem, principalmente no LinkedIn, tá? Os textos saem publicados no LinkedIn todo dia, para você sair um pouco da curadoria das redes sociais. Você também pode assinar no Substack. No Substack é garantido que você vai receber todo dia que eu escrevo os textos lá bonitinho. Você pode comprar o livro e se você precisa de um acompanhamento das metodologias que eu tanto falo, você também pode mandar uma mensagem para a gente discutir um caminho de mentoria, se for possível, se tiver agenda, se você tiver agenda. Tá bom? Gente, é isso. Então, eu espero que o Papai do Céu ilumine você nessa semana e a gente se vê na próxima.